Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o Mestre Nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje vamos estar vendo aí a quinta rodada do torneio do Norway Chess, torneio que tá rolando aí na Noruega, um torneio pensado. Então, na partida que eu selecionei hoje, partida aí entre o Magnus Carlsen contra o Wesley So, né? Então, o Magnus Carlsen que perdeu 2 rodadas, ele tá tentando se recuperar no torneio, né? E enquanto o Wesley So tem feito aí um torneio sólido, né? Então, vamos lá para a partida, vamos ver como é que foi. Então, Magnus aqui, pessoal, de brancas. Antes da gente iniciar, já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora lá para a partida. Então, o Magnus mandou E4, o Magnus tentando jogar aqui posições mais abertas, né, para tentar vencer aí, ele que tá tentando se recuperar no torneio. O Wesley So manda E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora o Magnus resolveu jogar aqui com bispo C4, resolveu jogar uma italiana e o Wesley So mandou cavalo F6, o Magnus resolveu jogar aqui com D3 e depois de bispo C5, o Magnus resolveu jogar uma linha aqui totalmente, não totalmente fora, mas muito pouco usual, com bispo G5 rápido, né, pessoal? As linhas mais comuns são roque, C3, cavalo C3, bispo G5 rápido nessa cravada, não costuma ser tão usual, né? Agora vem H6, bispo H4 e o Wesley So manda D6 e depois de C3 do Magnus manda A5 para dar aquela casa de A7 para o bispo, evitar expansões com B4 também. O Magnus manda roque, o Wesley So manda roque, cavalo D2, agora manda lá o bispo para A7, lance típico na italiana, e depois de A4, para quem fala que o Wesley So não joga para ganhar, para quem fala que ele é o famoso Wesley Sono, olha o lance que ele vai fazer. G5, pessoal. E tá jogando para cima aqui o Wesley So para cima do Magnus Carlsen. E quando o Magnus volta para G3, coloca o rei em G7 para sair dessa cravada aqui e ter futuros F5 aí, né? Então vem torre E1, G4, atacou o cavalo H4 e mandou o cavalo em H5 aqui, o Wesley So. O Magnus manda cavalo F1, acerta o lance. E depois de dama G5, agora cavalo E3, bloqueando aqui, ó, a ação desse bispo, né? E depois que toma em E3, o Magnus retoma de torre e agora a torre fica pela terceira fileira. Quem sabe pode conseguir algum contra-jogo com essa torre, né? Vem cavalo F4 e o Magnus joga dama E1, um lance não tão bom, né? Teria outras opções, como dama D2, D4 também é uma opção aqui. Porém, o Magnus mandou dama E1 e a ideia dele é defender a torre, porque ele quer fazer um F3 e a dama junto com o bispo também defender o cavalo de H4. Manda bispo E6 aqui o Wesley So. O Magnus manda F3, H5 e agora se tomar em G4 sempre vai retomar. E agora tem uma coluna H para tentar jogar aqui o Wesley So. Por isso o Magnus manda bispo B5. E agora o Wesley So tinha uma opção interessante, que era jogar cavalo A7. E aí esse bispo fica... Você tem que tomar uma decisão, né? Se você vai jogar D4 e quebrar o centro rápido, ou bispo C4 e depois de cavalo C6, bispo B5, o Wesley So poderia propor uma repetição de lance. Mas não, o Wesley So acordou inspirado, tá, pessoal? Se eu não me engano, acho que ele estava 13 partidas seguidas empatando, né? Então, ele cansou de empatar, resolveu jogar cavalo E7 e veio para cima. O Magnus joga D4 rompendo no centro, F6 e depois de torre D1, agora vem cavalo G6 e traz aqui o cavalo para o ataque também, o Wesley So, né? O Magnus manda torre D2, o Magnus está começando a perder vantagem no tempo, olha só, o Magnus tem 35 minutos e o Wesley So tem 52, e estamos no lance 22, então o Magnus precisa ainda fazer 18 lances, dá uma média ali de 2 minutos por lance, e o Wesley So tem bastante tempo, né? Já tem quase 20 minutos de vantagem aí. E o Magnus coloca a torre para defender aqui a segunda fileira. E o Wesley So manda a torre F7. E agora a outra torre pode vir para F8. Pode passar direto para H7. Desculpa, para H8 ou G8. E o Magnus manda rei H1. Meio sem plano aqui o Magnus. E acaba fazendo um lance não tão bom. O Wesley So manda rei H7.
E pode parecer que ele talvez queira um empate, né, caso rei G1, rei G7, porém ele também pode agora, ó, trazer a torre direto para G8 e a coluna G tá aberta, né, o rei não atrapalha mais. Então o Magnus não pode arriscar fazer um lance como rei G1, que é muito arriscado, por isso o Magnus faz D5, toca no bispo. O bispo volta aqui para D7, né, voltar para C8 também era uma opção, só que essa torre aqui ficaria fora de jogo, né. Então o bispo volta para D7 e depois que troca, troca. Agora o Magnus vai plantar um cavalo ali em F5, que é uma base de operação aqui muito forte para o cavalo, né? Porém, a gente vai ver que esse cavalo ele não é tão ativo assim, porque o Wesley So consegue acabar com ele facilmente com o cavalo E7, né? E aqui manda bispo H4, ataca a dama volta. E agora manda cavalo G3. Nessa posição aqui, cavalo G3 é uma imprecisão, né? O Magnus, olha lá. Ele tá com 15 minutos no relógio, ele não acerta o lance, né? O lance mais preciso aqui seria bispo G3. Só que não é tão simples, né? Porque você pode pensar que tá perdendo um peão aqui, né? Acontece que se toma, dama toma. Agora, depois de F toma G4, H toma G4, agora viria torre F2. E essa cravada aqui no cavalo, esse peão depois que o bispo tomar, né, o peão vai vir parar aqui, esse peão vai acabar caindo a longo prazo, tá? Dama G5 poderia seguir, por exemplo, depois de bispo F4, toma aqui. Agora poderia vir torre E6 atacando F6 ou torre E4 atacando aqui o peão de F4 e não tem como aí defender esse peão, né? E se tentar, por exemplo, tomar esse peão em D5, agora a branca vai pegar a iniciativa, porque torre toma F4, agora tá passando a dama, tá caindo esse peão, tá caindo esse peão, e tá muito perigoso aí a posição, né? Se tentar algo como F5, agora torre D4, toca na dama, toca no peão, a dama tá entrando, então teria compensação suficiente aí pelo peão Magnus, né? Então a melhor escolha era bispo G3 e o Magnus não viu, jogou cavalo G3. Esse ficou um pouquinho pior, porque agora o Wesley So vai acertar uma sequência aí com dama H6, começando com dama H6 e depois de C4, torre F8. E a ideia é que depois de torre B3 atacando o peão em B7, ele vai ignorar, joga primeiro o cavalo G6 atacando o bispo, né? E agora o cavalo é forçado a vir para F1, né? Porque ele não pode vir aqui para F4, para F5, porque senão toma em F5 e quando retoma, toma. E se a dama tomar em H4, tá caindo a torre aqui, né? A dama tá sobrecarregada, né? Por isso o cavalo F1, porque agora o cavalo vai defender a torre em D2, né? Caso tome aqui, né? Tomou em H4, dama toma, agora manda F5 aí, fortíssimo lance aí do Wesley So, com um grande contra-ataque, né? Acontece que não pode tomar em B2, porque se tomar em B2 tem F toma E4, não pode retomar, porque tá caindo o cavalo lá no final da linha, né? Então, e a pressão em F3 aqui é muito forte. Então não pode tomar em B7. E não tem muito lance útil aqui pro Magnus, né? Essa torre tá meio no ar, o cavalo não pode sair, a dama tá mal colocada. Então ele faz dama E1, para a dama passar a defender aqui e o peão em E4. E o Wesley So acerta o lance, toma em E4, dama toma E4. E agora faz cavalo G6, o Wesley So. Agora vem G3 do Magnus, mais um erro do Magnus. Olha lá, o Magnus está com 3 minutos, está no lance 34, então ele precisa fazer mais 6 lances, né? E para começar a ganhar acréscimo, então a posição bem difícil aí do Magnus, ele acaba errando, né? Era melhor aqui tentar um contra-jogo com C5, né? E depois de D toma C5, agora poderia seguir torre toma B7 e vai tentar um contra-ataque aqui, ó, na sétima fileira, né? Tem um possível D6 rolando. E a posição ainda ia seguir bastante dinâmica aí, com uma pequena vantagem do Wesley So, né? Porém, o Magnus erra, joga G3 e agora o Wesley So vai pegar a iniciativa, porque agora dobra a torre na coluna F. Tem que fazer esse lance o Magnus, agora dama C1 e olha só, tá tudo aí meio cravado, né? As peças todas defendendo do Magnus, né? A dama presa na defesa desses dois peões, a torre presa na defesa, essa torre presa, né? O cavalo cravado, esse peão cravado, então posição muito difícil aí do Magnus. O Magnus manda rei G2 e agora o Wesley So acaba errando, tomando em F3. Aqui ele poderia tomar de peão ou jogar simplesmente B6, passando a batata aí pro Magnus, né? Acontece que aqui o que ambos não viram é, depois que torre toma, agora o Magnus acerta o lance, torre de B toma, e aqui toma de peão. O que o Magnus não viu era o lance rei H3, tá, pessoal?
Já vou explicar por que que esse lance é melhor, a gente já vai entender. O Magnus provavelmente viu, tinha pensado antes, né? Se torre toma, eu tomo, toma, toma de dama. E se cair em B2, agora o rei vai pagar 3 e tá compensado esse peão, né? Porque a dama tá invadindo, o cavalo tá chegando para ajudar no ataque também. Porém, tem diferença, né? Porque quando toma de peão, quando toma em F3, agora a dama toma B2. E aí o Magnus jogou o rei para H3 com a mesma ideia, né? Se a torre toma em F3, ele toma e tá na mesma posição. Acontece que aqui o Wesley So tem um lance muito bonito. Não é nada, né, de outro mundo, mas estrategicamente é um lance muito bom. O Wesley So ganhou um peão. O que que ele precisa fazer? Simplificar a posição, tá, pessoal? Então convido vocês a pausarem o vídeo, tentar descobrir qual que é o lance aqui que o Wesley So pode fazer para estar simplificando totalmente aí a posição, né? Então é um lance de estratégia muito bom. Então vamos lá para a resposta. A resposta foi dama D4 e agora força a troca das damas e da torre, tá, pessoal? Não tem o que fazer aqui, né? Porque se tomar a torre, perde a dama, né? Então não pode. E a dama não tem casa, né? Porque se a dama vir para E2, por exemplo, agora vem dama G4 cheque e quando o rei vem para G2, agora cavalo H4, né? E vai ganhar a torre aqui, né? Então o Magnus ele é forçado a trocar a dama e depois que troca a dama, ainda toma aqui de peão e agora é forçado a trocar a torre também, tá, pessoal? Não pode tirar a torre porque tá caindo o cavalo, né? Então agora o Magnus de novo é forçado a trocar mais uma peça e depois que troca agora o Wesley só entra nesse final de cavalos aí. Então final de cavalos, pessoal, é muito difícil empatar quando tem um peão a mais, tá? Então é como se fosse um final de peão, né? Então não tem muita diferença. É só o Wesley Su aqui saber aproveitar certinho a vantagem que não tem como deixar escapar, né? Então Magnus manda rei G2, cavalo vem para D7, cavalo D2 e agora manda cavalo E5, lance bem interessante. Ele poderia trazer para B6, já fazendo um ataque duplo, poderia trazer para C5, mas em E5 é melhor, porque ele evita rei F3 e o rei do Magnus não consegue chegar, né? As casas estão todas controladas aqui, né? Então Magnus manda H3 e agora traz o rei F2, traz o rei novamente, rei F1, olha lá, o Magnus não tem lance, né? O cavalo não pode sair porque cai em C4, o rei não tem uma casa boa para ir, então por isso que o Magnus faz rei F1, rei F6 e agora vem em xeque aqui, o rei vem para E2, cavalo B2 de novo, controlando aqui as entradas do rei, né? E agora tá de olho aqui em C4 também, né? Se o cavalo sair para o rei vir para D2, cai em C4. Então vem cavalo B3 e agora o Wesley Sua manda rei E5, defendeu aqui o peão de D4, toma em A5 Magnus, porém depois de rei E4, joga G4, toma, toma, e depois de D3 a posição tá muito difícil aí do Magnus, ele ainda tenta, traz o rei para D2, agora B6 expulsa o cavalo e quando o cavalo sai, toma em C4, o rei tem que sair, agora D2 manda o Wesley Sua e esse lance aqui praticamente liquida aqui a posição, né? Porque se o Magnus tomar, vai retomar e agora vai ganhar fácil esse final aqui, né? Vai tomar o peão de G e tem 3 contra 2 e vai acabar vencendo aí com facilidade o Wesley Su essa posição, né? Então não pode tomar o peão, por isso que o Magnus manda rei C2 e agora toma em D5 e depois de G5 rei E5 e o Magnus Carlsen abandona, tá, pessoal? Abandonou aqui o Magnus porque não tem o que fazer, né? Simplesmente o rei vai tomar esse peão e sempre que você tomar aqui, vai trocar os cavalos. Não pode subir com o rei porque tá promovendo e tá em Zug aqui o Magnus, né? Não tem lance, né? Vai ter que passar lance de cavalo, por exemplo. E aí o Wesley So pode simplesmente ir atrás do peão, começar a avançar os peões dele, trazer o rei para ajudar a promoção aqui. Não tem o que fazer. Com isso, terceira derrota em 5 rodadas do Magnus. O Magnus está fazendo um péssimo torneio. Eu não me lembro de nenhum torneio onde o Magnus perdeu 3 em 5. Provavelmente é o pior início de torneio, pelo menos torneio pensado do Magnus, com certeza, tá, pessoal? Então vamos lá ver como que ficou a classificação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou voltar aqui. Olha lá então, ó. Então como que foi a rodada de hoje, né? A rodada de hoje foi o Kaimer e o Firuja acabaram empatando e o Firuja ganhou mais uma no Armagedon e o Kaimer perdeu todas até agora, né? Ele empatou todas as rodadas e perdeu todos os Armagedon. O Wesley Sou de pretas venceu o Magnus
E o Gukesh de pretas também venceu o Prague numa partida muito, muito confusa. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nessa partida, foi muito legal. O Gukesh fez uns lances muito estranhos, colocou a dama na oitava fileira, colocou os peões tudo na sexta, uma posição bem bagunçada. E o Praga que sacrificou uma peça, ficou com 3 peões passados, mas veio uma sequência de uns 5, 6 lances errados de ambos os lados, deixando passar ali no apuro. E o Gukesh conseguiu um truquezinho lá no final e acabou vencendo a partida, né? Partida bem interessante aí. E com isso, vamos lá para a classificação. Firuja segue na liderança com 10 pontos. O Wesley So encostou agora, tá com 8,5 após essa vitória contra o Magnus. Olha o Gukesh lá, ó, em terceiro lugar, tá? Então o Gukesh não tá fazendo as partidas. Na verdade, não tá sendo ruim e nem boa, exceto essa contra o Prague, que foi uma sequência muito ruim dos dois, tá? E o Prague aqui, mesmo vencendo o Magnus, olha só, depois, né? Acabou perdendo agora pro Gukesh, perdeu a primeira rodada pro Firuja também, né? Então tá com 6 pontos aqui. E o Keimer com 5 pontos, empatou todas as partidas e perdeu todos os Armagedon. E o Magnus, olha lá, na lanterna de novo, tá, pessoal? Eu que falei pra vocês que era muito raro ver o Magnus na lanterna, e estamos vendo ele pela segunda vez aí na lanterna no torneio, né? Com isso, olha só, pessoal, o Magnus, ele tá perdendo 16 pontos de rate, tá, pessoal? 16 pontos. É muito ponto para recuperar. Complicada é a situação do Magnus. Firuja voando aí, ganhando 10 pontos, já voltando aí perto dos 2.800, né? Tá indo para 2.769. Wesley So também ganhando 5 pontinhos. O Gukesh também tá ganhando 2 pontos. Fazia tempo que a gente não viu o Gukesh ganhando rate, né? Prague também tá perdendo. Ele e o Gukesh tiveram uma descida bem parecida ambos, né? Enfim, na próxima rodada teremos So de brancas contra o Prague, Magnus de brancas contra o Firuja. Vamos ver se o Magnus vai aprontar aí contra o Firuja, né? O Magnus que agora quase zero a chance de título, mas claro que ele quer recuperar o rate, vai tentar aproveitar aí as partidas de brancas. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.